Oi, Carmen. Oi. Você vem sempre aqui? Sempre que eu tenho que dar dicas para esses vestibulandos de segunda fase, eu tô aqui, né, Helena? Verdade. Olha nós na Unicamp aí pensando. Ó, nossa última dica do ano. Unicamp bombando com um vestibular lindo, uma faculdade maravilhosa que vale a pena todos nós e vocês frequentarem. Vamos lá? Então vamos lá, primeiramente para as informações gerais. A prova acontece em 2 dias, dia 12 e 13 de janeiro. No dia 12, vocês vão ter 8 questões de língua portuguesa e de literaturas de língua portuguesa, 2 questões interdisciplinares de inglês com ciências da natureza e ciências humanas e, a nossa redação. Continuam 2 propostas de gêneros diferentes com a produção de apenas um texto. Então, essa é a novidade, uma das novidades deste ano é que vocês terão que fazer apenas um texto, ok? Dia 13, segunda-feira, 6 questões de matemática e 4 questões interdisciplinares, 2 de ciências da natureza e 2 de ciências humanas, mais 12 questões específicas de cada área escolhida. A duração de cada prova é de 4 horas. Pessoal, e não se esqueçam, o que levar? Documento de identidade original e uma foto 3x4 recente com nome e número de inscrição no verso. Caneta transparente de tinta preta, lápis e borracha. Anotem direitinho isso daí. Então vamos lá para como é a prova de redação. É uma prova que ela trabalha muito o texto como função. Ela coloca situações simuladas, mais factíveis, reais, que podem estar acontecendo na vida de cada um e você vai ter que mobilizar seus recursos para dar conta dessa situação de comunicação. Então, normalmente o que ele oferece é isso, ele não vai te pedir uma filosofia, um filosofar a respeito, vai te pedir uma tarefa a ser cumprida. Então, a partir deste ano, o candidato escolhe uma das propostas, ele vai receber 2, escolhe aquela com a qual ele se sente mais à vontade, normalmente em relação ao gênero, Se eu sou melhor para um determinado gênero, se eu conheço melhor esse gênero, as delimitações dele, se eu sei trafegar melhor, então vá por ali, não tente muitas aventuras nesse momento. Os temas são atuais, normalmente são situações simuladas, eles pedem a você que entre numa persona, você vai ser uma personagem, você vai ter que dar conta de uma determinada situação proposta. E é importante que você traga referências do repertório e trabalhe com a coletânea de uma forma bem produtiva e bem autônoma. Os textos terão no máximo 24 linhas. O gênero pode ser qualquer um, depois nós vamos passar em revista algumas coisas que foram pedidas para a Unicamp. A redação vale 50% da prova de português. Pensem na importância de uma redação, gente? A duração da prova são 4 horas e espera-se que vocês reservem 2 horas para dar conta dessa parte que é importantíssima. Fazendo o quê? Um projeto de texto a partir de um rascunho, fazendo uma revisão de conteúdo, aquele criterioso pente fino que não deixa passar nada, e transcrição da versão final. No momento que você estiver transcrevendo, já vai refazendo. Bom, revendo, é assim mesmo, é com C cedilha mesmo, é com XC, vai fazendo aquela última revisão, a pontuação, faltou vírgula, fazendo aquela coisa assim, bastante criteriosa. Bom, em relação aos critérios de correção, a Unicamp publicou, não é mais segredo, ela publicou este ano as mudanças na sua grade. E a gente vai dar uma olhadinha para isso, porque é muito importante entender o que a Unicamp quer de você. Existem 2 critérios que são eliminatórios: proposta temática e gênero, interlocução e situação de comunicação. Em relação à proposta temática, prestem muita atenção às tarefas. Então, façam realmente um checklist. Vejam se vocês cumprem todas as tarefas. Vou dar um exemplo. Foi pedido que você contextualizasse o problema num artigo de opinião e depois você apresentasse 2 argumentos. Você contextualiza muito bem, argumenta muito bem, porém o seu argumento muito bem feito, mas só tem um argumento, não tem 2 argumentos. Vamos pegar a prova do ano passado. Faça 2 reivindicações na proposta de abaixo assinado, Uma que a escola
né, naquela proposta da professora acusada de doutrinação. Uma, que a escola se pronunciasse a favor da professora. E a outra, que a escola mantivesse as aulas de filosofia. E o aluno esquece de uma das reivindicações. Por melhor que esteja o texto, ele vai ser penalizado em proposta temática, ok? Em relação a GIS, é muito importante que vocês pensem num projeto de texto. O aluno deve explorar ao máximo as características do gênero. Ele deve entender quem é ele, para quem ele está fazendo esse texto, ou seja, trabalhar bem a interlocução e se colocar na situação, né? Pensar quem é você. Eu sou um aluno de ensino médio que vai responder a uma questão de uma professora de geografia no fórum que ela criou. Então você tem um interlocutor aí que é a professora, os colegas que estão no fórum, e você é o locutor desse texto, ok? Um critério que é assim extremamente valorizado pela Unicamp, isso é uma novidade, há muitos anos ela vem falando que ela quer um leitor. Ela quer um bom leitor dentro da universidade. Uma pessoa que tem uma leitura não só da prova no momento, mas uma leitura prévia, uma leitura de mundo, aquilo que você vai acumulando na sua vivência como estudante. Então a gente tem a leitura dos textos. A Unicamp está sendo mais generosa agora, a gente vem percebendo como ela está colocando mais textos na sua coletânea para alimentar vocês até de ideias para criar toda a situação de comunicação, seja para argumentar, seja para informar, enfim. Nesse critério também é avaliado o projeto de texto e autoria. Usar bem a coletânea não é reproduzi-la, não é parafraseá-la, não é copiá-la. Ok? Usar bem a coletânea é você conseguir de um texto, interpretá-lo bem, fazer inferências a partir dele e produzir a sua própria ideia, a sua própria argumentação ou exposição. Então é um critério muito valorizado pela banca, avalia o nível de autoria do texto, espera-se mais do que cumprimento das tarefas. Então o que é que você tem que fazer? Ler, interpretar, traduzir com vocabulário e sintaxe próprios e, né, como eu já disse, fazer as inferências. Desconsiderar a coletânea ou fazer meras menções podem ser erros fatais, tá? Você pode zerar, inclusive, no critério, se você ignorar completamente o que ela te deu ou fazer apenas menções, ok? E o último critério vale 4 pontos. Chama-se convenções da escrita e coesão. Né? Como toda a prova de redação, independentemente do gênero, a Unicamp vai querer avaliar de vocês a norma padrão. Não tenham dúvida disso. Além de se preocupar com toda a parte gramatical, como a Helena disse, fazer um pente fino no final. Se você tem dúvida quanto à grafia de uma palavra, muda para outra. Veja se você não está usando termos muito vagos. Além disso, pense na propriedade vocabular e pense numa construção sintática interessante para aquele gênero. A sua linguagem, ela tem que contribuir com o gênero, ela tem que ajudar na construção do texto e deixá-lo ainda mais verossímil, né, para o leitor. Então, Helena, agora a gente vai falar o que já caiu na Unicamp, para eles terem noção o que são todos esses gêneros que podem ser pedidos, né? E o que é muito importante é o candidato não se apavorar quando fala assim, nossa, caiu bula de remédio, eu nunca treinei bula de remédio. Não tem problema, a coletânea vai te dar um encaminhamento. Então, assim, além de um bom leitor, você tem que ser um leitor sagaz. Falar assim, peraí, tá complicado, mas eu vou conseguir dar conta disto, sim. Sim. Olhe para as tarefas, elas vão dar o caminho das pedras para vocês, ok? Então, vamos lá. Então, os gêneros que já caíram, já houve entrevista, editorial, artigo de opinião, artigo de divulgação científica, verbete, resumo, relatório, resenha crítica, carta argumentativa, carta aberta, carta convite, carta de leitor. Gente, caíram 4 cartas, então é um gênero bem forte. Preste atenção a uma coisa, carta não tem título, mas carta aberta tem. Tá? É a única carta em que você pode pôr um título. E qual é esse título? Genérico. Carta aberta à população brasileira. Carta aberta ao presidente da República. Ok? Caiu também manifesto,
comentários críticos em sites e fóruns de discussão, texto de apresentação, né, que foi a campanha de arrecadação de livros, se não me engano, 3 anos atrás, palestra e abaixo assinado. Então agora a gente vem para as dicas finais, né? Divida bem o tempo de produção da redação, faça esse projeto de texto, olhe, contemple sempre o que está sendo solicitado, faça essa revisão e mande bala na transcrição. Leia primeiro as instruções, aquilo que a Carmen falou, marque as tarefas a serem cumpridas, vai ticando. Leia os textos para localizar e grifar as informações que ajudam a cumprir as tarefas. Cuidado com as 24 linhas, que elas são também um limite, não faça mais que isso. Pense na estrutura e linguagem exigidas pelo gênero solicitado. E às vezes pode sim ter interlocução marcada, às vezes não. Às vezes o título é obrigatório, necessário, aquilo que a Carmen falou, às vezes não. Uma assinatura, eu assino isso aqui ou não. Eu crio um pseudônimo ou não. E finalmente, não se esqueça do seu projeto, ou seja, por que eu estou fazendo este texto? Qual é a minha intenção? Ok? Então, gente... Bom, acho que é isso, né, Helena? Acho que tá feito e bem feito, hein? Acabamos. Ufa, agora é só partir pro abraço. Então, tá bom. Boa prova e até a lista.